Por que o corpo quer que você permaneça em um lugar familiar de medo e estresse quando não é o lugar mais ideal para estar neste mundo físico? Eu acho que isso é porque as emoções nos fazem ver o futuro pela lente do passado, pois a emoção é um registro do passado. Então, você está sempre planejando para que o pior aconteça quando está nesse estado. O corpo foi condicionado a ser a mente. O servo é o mestre. E nos programas, tipo, como você abre uma maçaneta? Você pode não lembrar conscientemente, mas pensa, é assim que se faz. Bem, seu corpo sabe fazer isso melhor que sua mente consciente. Isso é 95% de quem somos. São comportamentos automáticos, respostas emocionais. A epigenética diz que o ambiente sinaliza o gene, mas o produto final de uma experiência no ambiente é uma emoção. O corpo é tão objetivo que, quando se está em um estado emocional, ele acredita que está vivendo o mesmo passado. Vive isso 24 horas por dia. Sem saber conscientemente, a pessoa, ao se render à emoção, superou essa emoção. Eles não sinalizam mais os mesmos genes da mesma forma. Se ela não se comporta mais da mesma maneira, há genes dependentes de comportamento que não são mais sinalizados. Existem genes dependentes de experiência. Se você parar de ter as mesmas experiências, você para de sinalizar esses mesmos genes. E os genes produzem proteínas, e as proteínas são responsáveis pela estrutura e função do seu corpo. E a expressão das proteínas é a expressão da vida. Então, sem saber, eles mudaram. Eles se tornaram tão conscientes de seus pensamentos, comportamentos e emoções conscientes que não ficariam inconscientes disso durante o dia. Eles sabiam que aquele velho eu tinha que ser aposentado. E quantas vezes temos que esquecer até pararmos de esquecer e começarmos a lembrar? Esse é o momento da mudança, certo? Então eles passaram por aquela noite escura da mudança e fizeram uma escolha diferente e entraram no desconhecido. E claro, o corpo quer se sentir no familiar, porque fomos condicionados a achar que o desconhecido é um lugar perigoso. Quer dizer, você foge do desconhecido quando vive na sobrevivência. Arriscar-se no desconhecido, se está vivendo em estresse e sobrevivência, vai contra o que está programado em nossa biologia. Agarrar-se ao conhecido e esperar que a ameaça passe. Mas na maior parte do tempo, se o corpo está viciado na emoção, ele estará obcecado com o pior cenário possível em nossa vida. Ao quebrar o vício, o corpo passa por desejos. Eles passaram por aquele período que tinham uma morte neurológica, biológica, química, hormonal e genética do eu antigo. Eles não estavam mais pensando os mesmos pensamentos que produziam os mesmos químicos, gerando os sentimentos, que sinalizavam os mesmos genes, não estavam mais disparando e conectando os mesmos circuitos. Assim havia dissonância ocorrendo no cérebro, enquanto o cérebro desestruturava sua circuitária e perdia suas conexões. Essa dissonância é o corpo saindo do conhecido, é sua ordem imprevisível, sua novidade. Então, o corpo, geneticamente, hormonalmente, quimicamente e neurologicamente, passa por esse tipo de processo caótico. Mas uma das outras coisas que fizeram muito bem, que foi a terceira coisa, é que disseram, tenho que me reinventar, não posso ser a mesma pessoa. Se eu fosse viver minha vida, como pensaria? Como agiria se tivesse uma nova vida com minha ex, com meus colegas de trabalho, com meus filhos, com meu cônjuge? Como me comportaria de forma diferente se não me comportasse assim? Porque esta maneira está me fazendo sentir muito mal e infeliz, e ninguém vai me fazer feliz, só eu. Certo? Então, como vou ser e me comportar na minha vida? A melhor parte disso é que começaram a pensar sobre como quero me sentir. Não quero mais sentir ressentimento, impaciência e frustração. Quero sentir gratidão, alegria e inspiração. Eu quero estar apaixonado. Esses são os sentimentos que quero criar. Posso ensinar meu corpo emocionalmente como será essa vida futura antes que ela aconteça? E foi aí que ficou realmente emocionante para mim. Porque eles não estavam visualizando a doença indo embora, não estavam fazendo o seu trabalho interno para curar, eles estavam fazendo o seu trabalho interno para mudar. E quando eles mudaram, eles se curaram. Certo. Interessante. Se uma crença é apenas um pensamento, você continua pensando até que ela seja incorporada. A crença deles é que não podem se curar. Eu posso instalar uma nova crença e lembrá-la? Se continuar reforçando, vou instalar o hardware. Se eu continuar fazendo isso, após reforçar novos circuitos e ter o hardware,
eles dispararão mais facilmente e se tornarão como um programa de software. Essa poderia ser a nova crença, a nova voz na minha cabeça que diz que posso me curar. Quero acreditar nisso, certo? Com intenção e atenção, continuaram lembrando do que queriam acreditar. Em outras palavras, continuavam lembrando de pensar dessa forma. E se você continuar fazendo isso repetidamente, é claro que isso se torna uma crença. Então, antes de você explicar isso, o que você acha que é a crença que mais impede as pessoas no mundo? A crença deles em si mesmos, digo, A falta de crença deles? Para acreditar em um novo potencial, se você acredita em si, tem que acreditar em um novo potencial. Não pode fazer uma coisa sem a outra. Então, ao mudar essa crença, você se depara com a crença que diz que você pode. É muito difícil. Você nunca vai mudar, nunca mesmo. Ninguém mais fez isso, seja o que for, certo? Eu ouvi você dizer muitas vezes em seus retiros, mas também aqui antes, que sua personalidade é sua realidade pessoal. Acho que foi isso que você disse. E então, se eu estiver entendendo isso corretamente, sua personalidade é sua realidade pessoal. E se sua crença em si mesmo for limitante ou limitada e de baixa frequência, ou estiver sempre duvidando, então isso vai se tornar sua realidade pessoal. você terá muitas razões para duvidar na vida, e isso é só um universo autorreflexivo. Certo. Mas quando eles realmente... Quero dizer, e nós ainda vemos isso hoje em dia, não é apenas fazer de olhos fechados, é fazer de olhos bem abertos. Então, quando começaram a dizer, como vou ser na minha nova vida? Eles começaram a ensaiar na mente, planejando seus comportamentos. Ainda preciso vivê-lo. Mas eles fecharam os olhos e pensaram, como seria a grandeza hoje? O que o amor faria hoje? Como posso reagir de maneira diferente nessa situação para que seja amoroso para mim? Qual seria a maior expressão de mim mesmo? E começaram a pensar em como se comportariam. O ato de ensaiar o comportamento começou a criar circuitos. Estão preparando o cérebro. Estão colocando seus circuitos no lugar. Se você continuar fazendo isso, fica mais fácil se comportar assim. Continue sentindo a emoção de seu futuro e pare de sentir a outra emoção. Assim você está criando uma química diferente. Se estiver realmente sentindo a emoção e pretende se comportar e pensar assim, quanto mais forte a emoção, mais você se lembra de se comportar e pensar assim. Se conseguir memorizar essa emoção, o corpo acredita que está vivendo em um novo ambiente. Ele não distingue entre a experiência real que cria a emoção e a emoção criada pelo pensamento. Assim você começa a se transformar nessa nova pessoa e o efeito colateral da mudança é que você começa a dormir melhor e ter menos ansiedade. Eles começaram a notar que seus níveis de dor desapareceram. Eles começaram a notar que podiam comer mais alimentos diferentes. Então começaram a ver o experimento funcionando. E eu me lembro de falar com algumas pessoas. Eles diziam, sim, meu diagnóstico foi há 20 anos. Meu diagnóstico foi há 6 anos. Me disseram que eu tinha só 1 ano de vida. Diziam, estou tão feliz. E sim, simplesmente desapareceu. E então eu fiquei fascinado por isso. E isso meio que começou a jornada. E a última coisa que eles tinham em comum, que achei tão fascinante, foi algo que também experimentei. Quando fecharam os olhos e decidiram quem queriam ser e quem deixariam de ser, cruzando o rio da mudança, e quando fizeram o trabalho interno, perderam a noção de espaço e tempo. Quando abriram os olhos, acharam que se passaram 15 minutos. Na verdade, passou 1 hora e 15 minutos. Ficaram tipo, não sei o que aconteceu. Então comecei a investigar as pesquisas sobre qual parte do cérebro pode tornar o pensamento mais real do que qualquer outra coisa. E é o lobo frontal. Eu li todos os pesquisadores, todos os artigos e livros sobre o lobo frontal. Qualquer grande cientista chegou à conclusão de que o lobo frontal é como um controle de volume. É o centro criativo. É quando você tem uma ideia de especulação, invenção. Quando você olha para a possibilidade, ele se ativa como o CEO ou o líder da sinfonia, observando o panorama do cérebro inteiro e ativando diferentes circuitos de conhecimento e experiência que você teve e junta isso tudo. E quando isso acontece, as células nervosas disparam em sincronia, seu cérebro cria uma imagem holográfica e você está selecionando uma nova possibilidade.
E você pensa, eu posso fazer isso. Isso é possível. Você escolhe essa nova possibilidade. Esse é o centro criativo. É um desconhecido. E para a pessoa apaixonada, aquele pensamento na mente literalmente se torna a experiência. E o produto final da experiência é a emoção. Então a pessoa que vê esse futuro e de repente sente o empoderamento, o sucesso, a abundância, a gratidão pela cura. É esse pensamento e aquele sentimento. É aquela imagem e aquela emoção. É aquele estímulo e essa resposta que está condicionando o corpo a emocionalmente estar no futuro. Agora, pense sobre isso. Se você está sentindo as emoções do seu futuro como se já tivesse acontecido, se seu corpo está sentindo a emoção do seu futuro como se já tivesse acontecido, você não vai ficar procurando por ele. Você só procura por isso quando sente que não aconteceu. Quando já aconteceu, você não está mais procurando por isso, o que significa que não está mais separado. E aí que as pessoas começaram a ter mudanças poderosas. Eu comecei a estudar o lobo frontal, que é como um controle de volume. E quando ele é ativado e você atribui significado a um ato, veja, se eu dissesse, Luiz, se você fizesse isso, qualquer coisa que seja, e eu pudesse te dar todas as razões, os benefícios, e te desse o quê e o porquê, e você dissesse, eu entendi, e eu te mostrasse como. No momento em que você entendesse o como, o que e o porquê, você atribuiria significado à tarefa. E o lobo frontal se ativaria. Ele quer o resultado intencional, não parcial. Quer o resultado completo, e vai continuar até encurtar a distância entre pensamento e experiência. Então, de alguma forma, esse lobo frontal se ativaria e abaixaria o volume dos circuitos do cérebro que fazem você processar como sente seu corpo e estar ciente de qualquer coisa no seu ambiente e do que seu ambiente é feito. Objetos, pessoas, corpos, lugares, e não pensar no futuro ou passado. Você está tão preso no momento presente que espaço e tempo mudam, e seu mundo interno torna-se mais real que o externo. E foi fascinante, porque quando voltaram sentiam-se diferentes. Escrevi um livro sobre isso chamado Como Aumentar a Capacidade do Seu Cérebro, de maneira muito intelectual e acadêmica. E acho que quando você escreve seu primeiro livro, você o escreve para seus maiores críticos, certo? Então, houve documentários que saíram e as pessoas começaram a fazer perguntas importantes. A teoria e a filosofia eram boas, mas as pessoas começaram a me perguntar, ok, se seus pensamentos influenciam seu futuro ou sua vida, como você faz isso? Como você faz isso? E então a segunda pergunta foi, se minha personalidade cria minha realidade pessoal e eu preciso mudar minha personalidade, mudei minha realidade pessoal. Por que é tão difícil mudar? Quero dizer, se a maioria das pessoas tenta criar uma nova realidade pessoal com a mesma personalidade, não funciona. Então, como eu mudo para que minha vida mude? E eu pensei, que ótima pergunta. E vi que não era tão fácil mudar quanto pensamos. Certo. Você poderia dizer que na segunda-feira de manhã você vai parar de xingar e reclamar. Boa sorte. E então, às 15 horas, Você está dentro. conceito, e voltou ao antigo eu. Quantas vezes tenho que esquecer e ficar inconsciente? Até parar de esquecer e começar a lembrar. Se quer ser feliz, realmente feliz, tem que parar de reclamar. Reclamar não te faz feliz. Não pode julgar porque o julgamento não vai te fazer feliz. Tudo que não for amoroso, você deve deixar morrer completamente. A maneira como enquadramos essas experiências pode moldar nossas emoções. E não se trata apenas dos produtos químicos que estão sendo liberados. Quero dizer, tudo está conectado. Os produtos químicos são parte de como nos sentimos e pensamos, e eles moldam nossa resposta emocional.